Talvez você esteja tentando se consertar, mas e se você não estiver quebrado? Talvez você esteja atrás de mais foco, energia, disciplina, mas e se você não estiver com problema de falta de esforço? E se essa sensação de estar travado não for um fracasso ou falta de capacidade, e sim um chamado? Porque pode ser o que antes funcionava na sua vida, agora não funcione mais. E isso é algo que acontece. Pode ser que aquilo que antes te fez conquistar certas coisas, te proporcionou certo reconhecimento e até admiração, hoje já não te satisfaça como antes. Pode ser que aquela carreira que você imaginava ser a certa comece a pesar. Pode ser que aquele relacionamento que parecia ser estável comece a te sufocar. Ou então aquela rotina super organizada comece a sentir ser vazia. Talvez o que você esteja enfrentando não é uma falta de força de vontade, e sim uma falta de coerência. Porque na psicologia analítica nós estudamos que na primeira metade da vida a pessoa se dedica a se adaptar ao mundo. Carl Jung dizia que até os 35 anos de idade a pessoa busca instintivamente construir as suas habilidades sociais para que ela seja aceita e reconhecida pelo mundo. A formação da nossa personalidade como uma máscara social que nos permita sentir um pertencimento social. Só que Von Franz, por exemplo, que foi uma discípula bem renomada de Jung, já dizia que não precisa ser necessariamente aos 35 anos de idade, porque hoje em dia, por exemplo, onde nós vivemos uma sociedade muito massificante e com muita presença da falta de sentido no dia a dia dos indivíduos, essa crise da meia-idade possa vir antes. Porque dizia Jung que a primeira metade da vida nós devemos nos adaptar para o mundo, mas a segunda metade da vida, que começa a partir de uma crise existencial, nós sejamos chamados não para nos adaptar para o mundo fora, e sim a nos reconciliar com a nossa verdadeira identidade que talvez tenha ficado lá atrás. Só que muitas vezes nós ficamos divididos em duas partes, onde uma parte nossa quer proteger e conservar aquela imagem que nós já construímos, e que essa imagem já nos deu certos resultados, já nos trouxe certa segurança, já até despertou admiração em outras pessoas. Mas uma outra parte nossa já não se reconhece mais nessa outra parte. Então esse conflito interno entre essas partes vai travando a sua energia psíquica. E é aí que você começa a se sentir travado, que você começa a chamar isso de procrastinação, de autossabotagem, mas o problema não é a procrastinação, a autossabotagem em si, e sim a sua negligência para algo mais profundo que está acontecendo em você. Então, na medida em que a pessoa vai tendo como referência na sua vida o que os outros falam que é certo, a expectativa que a sua família tem para com ela, ou então aquilo que a sociedade admira, seja numa sociedade de tal bolha ou de outra bolha, a pessoa começa a sentir instintivamente que esse é o caminho que ela tem que se dedicar, e ela então vai se esforçando para se encaixar nesses padrões a maneira de leito de Procusto. Não sei se você já ouviu falar, mas Procusto é um mito que eu adoro trazer na minha clínica, enquanto eu estou atendendo os meus pacientes. Procusto é um mito grego, antigo, onde tinha um indivíduo meio lelé das ideias, e ele era hospedeiro, ele era anfitrião, não me lembro se era de uma pousada, de alguma coisa do tipo, né? Não sei como que funcionava há milhares de anos atrás, mas ele convidava os viajantes que por ali passavam para repousar naquela estrutura que ele tinha, que era tipo uma casa, e aí tinha o leito de Procusto, a cama de Procusto, onde quando a pessoa ali se deitava para descansar e começava a dormir, ele então amarrava essa pessoa, e ele começava a fazer a seguinte tortura: se a pessoa era menor do que a cama, o seu leito, ele então tinha uns artifícios onde ele amarrava as extremidades do corpo da pessoa e começava a esticar ela até que ela coubesse exatamente no tamanho da cama, né? Muito provavelmente matando a pessoa. Ou então, se a pessoa fosse mais alta e ela passasse do tamanho que aquela cama tinha, ele amarrava a pessoa e mutilava as partes que sobravam. Ou seja, ele sempre tentava fazer com que as pessoas se encaixassem exatamente no seu leito, na sua cama. E por que eu trago esse mito que às vezes aterroriza as pessoas, né? Uma coisa meio horripilante, mas as pessoas perguntam: por que você está falando isso? Eu falo: porque você está vivendo o leito de Procusto agora. E quem é o Procusto? Você mesmo.
E quem é a pessoa mutilada? Você mesmo. Só que o procusto não é a sua consciência. É um padrão automático de comportamento que vai se repetindo no tempo, onde ele cria um leito, ou seja, um molde, no qual você tem que se encaixar perfeitamente. E tudo aquilo seu que ir além desse molde, você mutila, você deixa de fora. Ou então aquelas suas capacidades que não têm essa forma, que podem ser menor do que esse molde, você tenta esticar artificialmente para que se encaixe nesse molde. Só que durante isso você vai gerando um grande sofrimento interno. E no começo da nossa vida a gente suporta esse sofrimento porque é até importante para que nós consigamos nos adaptar ao nosso meio. Porque sempre cada indivíduo vai ter as suas particularidades, mas também é uma necessidade dos grupos, das sociedades, que nós consigamos chegar no consenso que permita a convivência, né? O viver em grupo. Então, certamente, alguns vão ter que deixar algumas coisas de fora, outros vão ter que desenvolver mais algo para poder possibilitar a convivência. Então, é importante até certo ponto essa adaptação para o mundo. Mas chega um momento em que isso já começa a ficar exagerado, disfuncional. E então, aquela parte da sua alma, e quando eu falo alma aqui, eu falo no sentido psicológico, o sinônimo para psique, tanto que psique em grego é alma. Quando a sua alma começa a exigir que tudo aquilo que você deixou para trás de si mesmo, ou tudo aquilo que você distorceu para se encaixar, seja reconhecido como é originalmente, que você possa se reconectar com a sua verdadeira essência. Então começa a se gestar dentro de você essa sensação de desânimo, de vazio, aquele ânimo que antes você tinha para investir nas coisas do mundo, no trabalho, nos relacionamentos, começa a desaparecer, as coisas começam a perder um pouco o brilho, só que você então nesse leito de Procusto, nesse padrão de comportamento, você tenta se forçar a buscar mais produtividade, a desenvolver novos mecanismos para manter o seu foco, porque você não quer ouvir o chamado que a sua alma está te propondo. Mas eu te convido a ouvir. Talvez a sua crise não seja o problema, talvez a sua crise esteja te chamando para algo maior e que vale muito a pena. Porém, não minto, é uma grande aventura, porque você vai ter que se permitir abrir mão do que até então você conhece. Você vai ter que se permitir sair desse terreno conhecido e seguro para entrar em algo completamente desconhecido, mas que, ironicamente, é você mesmo. Só que você se tornou uma incógnita para você mesmo. Só que agora é uma necessidade que você se reconheça e que você consiga agir em coerência, ou seja, que as suas partes internas estejam todas unidas em uma harmonia para permitir que você então sinta esse fluxo de energia psicológica que te permite se dedicar ao que você tem que se dedicar e ao mesmo tempo sentir uma realização. Porque existe uma grande diferença entre sucesso e realização. Eu conheço pessoas de muito sucesso que inclusive chegam até mim buscando por psicoterapia porque aqueles sucessos, aqueles resultados já não lhe satisfazem mais. Ainda sente um grande vazio dentro e que pode ir se difundindo em forma de depressão, até mesmo chegando no caso clínico, né, uma patologia. Então o sucesso não garante nada. Agora a realização já é um sentido interno, onde a pessoa tendo mais sucesso ou menos sucesso, ela sente que ela está no caminho que ela deveria estar. E se ela não se conhece profundamente, o que ela mais tenta fazer é tentar trilhar o caminho de outras pessoas. E aí, por mais que ela alcance alguns resultados, algum sucesso ou não, ela não vai sentindo esse senso de realização, o que vai com o tempo, no longo prazo, começando a lhe corroer por dentro e tirando a performance e a disposição que ela tem que manter. Então aqui eu vou te deixar 3 dicas para que você consiga se alinhar consigo mesmo, para que você consiga encontrar essa coerência interna, entendendo que nem toda adaptação é o mesmo que a sua identidade. A grande chave está você unir a sua adaptação com a sua identidade. É importante que você entenda também que nem todo desempenho tem relação com a sua coerência interna. Então, para que você consiga unir a sua coerência interna com o desempenho fora, para que você consiga ter uma adaptação à sociedade, ao trabalho, às relações, sem se afastar de si mesmo, eu te sugiro 3 práticas diárias. Primeiro, tente observar quais momentos do seu dia a dia que você se sente mais drenado energeticamente, onde você se sente mais cansado, mas não um cansaço físico, e sim um cansaço existencial. Tente perceber em quais momentos
da sua rotina, seja no trabalho, seja em casa, seja com amigos, com o cônjuge, onde você sente que você mais tem que sustentar uma imagem, onde você mais sente que você tem que se diminuir ou se aumentar artificialmente para poder sustentar um papel. Tente evidenciar, se conscientizar, porque esse é o primeiro passo para mudar. Tudo aquilo que permanece inconsciente continua se repetindo automaticamente. Se a gente quer mudar alguma coisa, o primeiro passo é trazer para a consciência para que a gente possa atualizar. Tudo bem? Então esse é o primeiro passo, o exercício de percepção da drenagem energética, ou seja, perceber os momentos onde você se sente mais drenado energeticamente no sentido psicológico, tá? Não no sentido espiritual, ou seja lá qual for sua crença, no sentido físico, mas no sentido existencial. Aqueles momentos da sua vida onde você se sente se afastando de si mesmo. Se permita perceber. Agora, o segundo exercício que eu te sugiro fazer, pelo menos uma vez na semana. O exercício que eu posso chamar de verdade incômoda. Ou seja, se permita fazer a pergunta que você sabe que a resposta é incômoda, mas que é uma verdade. Ou seja, qual verdade que você tem evitado de dizer e afirmar para si mesmo nos últimos meses da sua vida? Por exemplo, isso daqui eu faço só para agradar fulano. Ou então, eu tô aqui porque eu tenho medo de mudar. Ou até mesmo, isso aqui que eu tanto lutei não faz mais sentido para mim. Que muitas vezes é algo que você já sabe subliminarmente, mas você não se permite admitir, confessar para você. Então até Jesus Cristo, né, falou que a verdade nos torna livre, a verdade vos libertará. E não entrando aqui no sentido religioso, porque não é minha função, e sim no sentido psicológico, porque para você sustentar uma mentira, você sempre vai ter que delimitar a área dessa mentira, porque pelo fato dela não estar em coerência com a realidade, que é infinita, você sempre vai ter que limitar a relação dessa mentira com a realidade para que você não sinta essas incongruências. Então você vai sempre tentando fechar essa mentira em uma visão de mundo limitada e que vai se tornando justamente uma prisão. Então quando você se permite admitir a verdade, por mais incômoda ou agradável que ela seja, você se liberta dessa prisão psicológica e você se permite estar em contato com a realidade que é infinita nas suas possibilidades. Né? Então se permita fazer as perguntas das verdades incômodas e se permita chegar nessas respostas. E um outro exercício que eu recomendo você fazer é um mapeamento interno. Você pode pegar uma folha de papel e dividir ela em duas partes. E uma parte vai ser destinada àquela parte sua que quer manter as coisas como estão. Tudo aquilo que gosta da sua vida hoje como ela está. Na área profissional, na área pessoal, na área de inter-relações. Então tudo que você gosta da sua vida hoje que você gostaria de manter. E no outro lado você vai escrever tudo aquilo que você gostaria de mudar. Seja coisas que estão hoje, você gostaria que fosse diferente, ou coisas que não estão na sua vida que você gostaria de trazer. Coloque tudo isso nessa outra parte do papel. Você vai fazer um mapeamento interno. E aí, qual que é a questão? Muitas vezes a pessoa ela tenta escolher um e excluir o outro. E aí que está o pulo do gato, porque você vai dar um tiro no seu próprio pé. Porque você é as duas partes ao mesmo tempo. Então, ao invés de você tentar escolher uma e excluir a outra, a proposta aqui é você exercitar um diálogo interno que permita uma conciliação, um consenso entre essas partes que estão divididas, onde ambas as partes, por incrível que pareça que são você mesmo, consigam, através da intermediação da sua própria consciência, perceber o que pode ser feito, o que não tem como ser feito, mas que chegue num consenso onde ambas se sentem minimamente satisfeitas para permitir que essa conciliação pare de drenar a sua energia que estava sendo drenada pelo conflito entre essas duas partes, onde esse conflito interno não permitia que a energia fluísse, uma vez que você está em incoerência interna. A incoerência gera emoção negativa, desde coisas mais fúteis, como cientistas que perceberam através de experimentos que quando você conta uma piada para alguém e essa pessoa não entende a sua piada, ela sente uma emoção negativa. E quando você conta uma piada que ela entende, ela sente uma coerência, ela sente uma emoção positiva, por mais que ela não ache a piada positiva. Engraçada, perdão.
Da mesma forma, quando você sente que algo está de acordo com os seus valores, você sente uma emoção positiva, seja com seus valores, com as suas crenças, com as suas opiniões, e quando não está em acordo, você sente uma emoção negativa. Só que muitas vezes essa incoerência não vem de algo fora, mas de algo dentro, só que você nem sequer percebe, porque a sua atenção sempre está direcionada para fora, para o mundo. Então você tem que começar a direcionar mais a sua atenção para dentro e se permitir perceber os seus conflitos, aquilo que está em incoerência, incongruência, e permitir que exista um diálogo entre essas partes para que elas alcancem um consenso. Jung chamava isso de função transcendente. Você conseguir encarar o conflito sem ter uma ansiedade para chegar a uma solução, onde provavelmente você escolheria um e renunciaria ao outro, mas que nesse conflito, onde você vai sustentando o conflito, eles vão chegando numa síntese, que é uma ampliação da sua consciência, uma ampliação da sua visão de mundo, uma ampliação da sua personalidade, onde você consegue trazer mais a sua alma para o jogo, sem ter que se afastar do mundo. Essa é a questão, entende? Então isso seria o que Jung chamou de individuação. Jung, o pai da psicologia analítica, chamou de individuação aquelas pessoas que conseguem trazer a sua particularidade para o mundo, sem se isolar para o mundo, ou sem se isolar do mundo, e tampouco sem se tornar somente uma peça do mundo que não tem particularidade. Esse seria o caminho que você muito provavelmente está sendo chamado para percorrer. E é isso que eu tenho desenvolvido com os meus pacientes, com os meus alunos, um método de destravar a energia psíquica que estava travada pelo conflito interno, encontrando essa coerência que permita esse fluir, essa função transcendente. Então não esqueça de me acompanhar aqui no canal, não esqueça de enviar para uma pessoa que também pode esclarecer o seu conflito com esse vídeo, que possa despertar a percepção de que a sua crise talvez não seja um problema, e sim um chamado. E me acompanhe também no Instagram, Henry M. Wolf, e te encontro na próxima.